Oi, seja muito bem-vindo a mais uma aula de português. Um português facilitado que busca esclarecer, tirar dúvidas e fazer com que você acerte todas as suas questões na sua prova, tá? Mais uma vez, eu não vou aparecer porque a minha testa ainda está muito colorida. Então, eu vou deixar para fazer a exposição da figura quando a tinta sair mais um pouco da testa, tá? Veja, hoje a gente vai ver um assunto extremamente fácil, de fácil compreensão, e eu sei que você se lembra e se lembra muito bem, que são os pronomes possessivos. Mas talvez aqui em algum momento eu possa dar alguma informação da qual você não se lembrava, tá bom? Então, mais uma vez, não releve o assunto, tá bom? Que você veja com muito cuidado, com muita tranquilidade, faça as suas anotações e depois a gente vai praticar bastante, tá bom? Então, como eu já disse, hoje nós veremos os pronomes possessivos. Gente, é muito rápido, tá? Muito rápido, muito gostoso, tranquilo de se ver. Os pronomes possessivos são aqueles pronomes que indicam posse sobre o substantivo, ou seja, o sujeito ali, ele tem algum tipo de posse em relação ao substantivo, tá certo? Então, veja, quando eu digo minha caneta quebrou, gente, eu dou os exemplos assim mais fáceis para facilitar a sua compreensão, tá bom? Quando eu digo minha caneta quebrou, eu tenho que avaliar, em primeiro lugar, eu tenho que buscar um substantivo. Por quê? Porque eu disse a vocês, em uma aula passada, que o substantivo é a classe nuclear, é a classe mais importante da classe dos nomes, é a classe subordinante, é aquela que dita as regras, é aquela que manda na festa. E eu aprendi que ao redor do meu substantivo irão transitar artigo, adjetivo, numeral e pronome. E essas quatro classes, elas precisam variar em gênero e número para concordar com o substantivo, porque o substantivo é a classe nuclear. Lembra? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é localizar o meu substantivo. E eu já encontrei aqui, ó. Caneta. Caneta é um substantivo simples e comum. Substantivo. Então, veja, eu encontrei um substantivo. Provavelmente, ao redor desse substantivo, eu posso encontrar artigo, adjetivo, numeral ou pronome. Desse lado, eu encontrei um verbo. Desse lado, eu encontrei um pronome. Eu disse a você que antes de nós colocarmos os pronomes naquelas classificações que nós aprendemos, lá no ensino fundamental, possessivo, demonstrativo, relativo, interrogativo, indefinido, os pronomes pessoais, nós precisamos colocá-los em dois grandes grupos, porque todo pronome ou ele vai ser substantivo ou ele vai ser adjetivo. Ele vai ser substantivo quando esse pronome substituir o substantivo, e ele vai ser adjetivo quando ele acompanhar o meu substantivo. Então, olha aqui, eu tenho o meu substantivo ali do lado e tenho um pronome aqui na frente. Esse pronome, ele está acompanhando um substantivo ou ele está substituindo, está no lugar de um substantivo? Exatamente, ele está acompanhando, ele está ao lado do meu substantivo. Então, esse pronome, ele se chama pronome adjetivo. Pronto. Aí, veja, esse pronome adjetivo, ele está indicando posse. Veja, não é qualquer caneta, é a minha caneta. Você percebe que tem uma relação de posse aí? Pronto, então esse minha é um pronome adjetivo possessivo. Todas as vezes em que o pronome ele trouxer consigo essa carga semântica de posse, de possessão sobre o substantivo,
é porque ele é um pronome possessivo, tá bom? Esse pronome possessivo, ele é... Vamos lá, as observações. A gente já viu que é uma classe de palavra variável, porque o meu substantivo, o meu adjetivo possessivo, ele vai variar em gênero e número para concordar com o substantivo a que se refere. Veja, caneta está no feminino e singular. O meu pronome, feminino e singular. Talvez, se fosse aqui meu vaso, que é masculino. Olha, se fosse vaso, o substantivo estaria no singular e no masculino. Então, o meu pronome possessivo, ele também deveria variar para concordar com esse substantivo. Ele deveria vir no singular e no masculino, tá bom? Então, a gente já viu que é uma classe de palavra variável. E é classe de palavra fechada. Ou seja, nasce para você a obrigação de decorar. Eu sei que você sabe. São simples, são fáceis. Pronto. Então, a gente já viu que eles giram, né, em torno do substantivo, eles variam em gênero e número, conforme a pessoa que possui, né, e conforme o número de coisas que esse pronome, ele possui, né. A gente já viu que se fosse caneta, o pronome, ele deveria variar em gênero e número. Se for vaso, esse pronome também tem que variar em número e gênero, tá bom? Então, vamos olhar aqui quais são os pronomes possessivos. Nós temos a primeira pessoa, eu vou colocar logo todos, tá? Primeira pessoa, deixa-me colocar aqui, primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular. Primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural e terceira pessoa do plural. Pronto. Gente, na primeira pessoa do plural, aliás, do singular, os pronomes possessivos são meu, minha, meus e minhas. Segunda pessoa do singular, teu, tua, teus, tuas. Na terceira pessoa do singular, seria seu, sua, certo? Aqui na primeira pessoa do plural, seria nosso, nossa, nossos, nossas. Segunda pessoa do plural, vosso, vossa, vossos e vossas. Terceira pessoa do plural, seus, suas. Aqui, gente, é singular, tá? Porque é um pronome só, para determinar singular e plural, tá? Pronto, são esses os pronomes possessivos. Ou seja, a gente não tem muito o que de diferente para explicar. Eu quero que você saiba que o meu, minha, meus e minhas, teu, teus e tuas, seu, sua, nosso, nossa, nossos e nossas, vosso, vossa,
vossos e vossas, seus e suas, eles indicam posse sobre o substantivo. Agora vamos para algumas observações. Gente, o pronome, esse pronome possessivo, ele deve concordar com o substantivo mais próximo desse pronome. Como assim? Quando eu digo assim, olha, ainda. Deixa eu colocar a regrinha para facilitar. O pronome possessivo deve concordar com o substantivo mais próximo. Como seria isso aqui, olha? Eu digo assim: tenho que buscar Veja, o pronome possessivo, ele vai concordar com o substantivo mais próximo. Veja, eu tenho este substantivo e eu tenho este aqui. Tudo bem? Veja, bilhetes é um substantivo masculino ou feminino? Muito bem, substantivo masculino. Tá no singular ou tá no plural? Plural. Ótimo. E cartas é um substantivo masculino ou feminino? Substantivo feminino. As cartas. Tá no singular ou no plural? Tá no plural. Pronto. Então, veja. Tenho que buscar. Aí seria nossos ou nossas? Aqui no caso, gente, seria nossos. Temos que buscar nossos bilhetes. Por que tá no masculino e tá no plural? Porque o substantivo mais próximo, ele está no masculino e está no plural. Agora, entendimento diferente seria se cartas estivessem no lugar de bilhetes. Hoje eu tô ruim, para variar, de coordenação motora. Se cartas estivesse aí e bilhetes nessa posição aqui, então seria diferente. Tenho que buscar nossas cartas e bilhetes, tá bom? O pronome possessivo, ele vai concordar sempre com o substantivo que estiver mais próximo, tá bom? Vamos aqui a outra regrinha. Isso aqui a gente faz meio que intuitivo, né? Nem imagina que é regra fazer dessa forma. A gente faz de forma intuitiva, de forma... vai no macete mesmo, né? Na utilização do dia a dia. Bebendo a aguinha de sempre. Veja, outra regrinha que eu preciso lembrar a vocês. A gente também utiliza muito no dia a dia. E a gente faz de forma intuitiva. A gente nem imagina que é uma regra de língua portuguesa fazer isso. Veja, quando a gente utiliza a palavra seu, antecedendo o nome de alguém, a função muitas vezes não é a de pronome, mas é uma forma reduzida de senhor. Quando eu digo assim, seu João está em casa? Olha, nesse caso, o seu, que é um pronome possessivo, ele não foi empregado como pronome possessivo. O seu João, aquele João que pertence a você, ele foi utilizado como uma forma reduzida de senhor. O senhor João está em casa? Oi, seu Joaquim. Oi, senhor Joaquim. Entendeu? O pronome possessivo aí no caso, ele não está exercendo a função de pronome, de posse, mas é uma forma de respeito, é uma espécie de abreviatura desse nome senhor,
tá? A gente utiliza muito isso no dia a dia. Então, deixa eu ver como é que a gente faz aqui. Quando a palavra seu gente, é só com seu. A gente não escuta. Oi, sua Maria. Você não escuta sua Maria. Oi, sua Joaquina. Você também não escuta sua Joaquina, né? É só para esse pronome possessivo seu, quando vier antes de nome de pessoa, tá? Então, quando a palavra seu anteceder o nome de pessoas, não estará sendo usado como pronome possessivo, mas como uma forma reduzida de senhor. Acho que ficou claro assim, né? Agora um exemplo. Ficou claro, né, gente? Esse exemplo aí. Olha, nem sempre os pronomes possessivos, eles vão indicar posse. Muitas vezes, esse pronome, ele pode indicar uma aproximação numérica, um número aproximado, pode indicar, valha, afetividade, carinho, também pode indicar ofensa. Vai depender do contexto em que esse pronome possessivo ele está inserido. Quando eu digo assim, há quanto tempo eu não te vejo, meu amigo? Veja, esse meu amigo aí, muitas vezes, aquele amigo nem é meu, né? Ele nem é meu amigo. Mas como uma forma de demonstrar carinho, como uma forma de demonstrar afetividade, eu vou e utilizo aquele pronome possessivo para indicar proximidade, afetividade, carinho, tá bom? Quando eu digo assim, vá para lá, seu charlatão. Olha, não é porque o charlatão é seu, mas ali eu estou querendo ofendê-lo. Ou seja, quando eu digo assim, seu charlatão, pessoa que engana, vá para lá, seu bobão. Veja, não é porque o bobão é seu, mas é porque eu estou querendo ofender a pessoa. Então, muitas vezes, a gente utiliza esse pronome possessivo nesse sentido, de, de, de afetividade, de carinho, de ofensa, né, de querer magoar a pessoa. Até de aproximação, de proximidade numérica. Quando eu digo assim, ali pelos meus 18 anos, eu era bastante feliz. Quando eu digo assim, ali pelos meus, veja, é uma idade aproximada, não quer dizer que foi com 18 anos, de forma exata, mas eu utilizei uma aproximação. Então, pronome possessivo nem sempre, dependendo do contexto, vai indicar posse. Muitas vezes ele pode indicar uma aproximação, pode indicar um carinho, uma afetividade ou uma ofensa. Tá bom? Deixa eu ver como é que a gente coloca aqui. Muitas vezes o pronome possessivo não indicará posse, mas proximidade numérica
proximidade numérica, afetividade ou ofensa. Obrigada, filha. Afetividade ou ofensa. Então, vamos. Vá para lá. Seu bobão. Tá bom? Gente, uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado é que muitas vezes o pronome possessivo seu e sua, eles podem gerar algum tipo de ambiguidade, tá bom? Ou seja, como assim ambiguidade? Um duplo sentido. Eu não me expresso bem. Quando eu digo assim, João disse a Pedro que viu a sua mãe. Olha, João disse a Pedro que viu a sua mãe. Deixa eu me colocar aqui, João, senão eu esqueço. João disse a Pedro que viu a sua mãe. João disse a Pedro que viu a sua mãe. Ora, a mãe é de João ou a mãe é de Pedro? O problema foi causado por causa desse problema sua que gerou ambiguidade. A mensagem não ficou clara se a mãe era de João ou se a mãe era de Pedro. Então, muitas vezes, a gente vai ter que afastar essa ambiguidade utilizando um outro pronome no lugar, tá certo? Veja outro exemplo. Quando eu digo assim, a mãe disse ao filho que a sua resposta estava errada. A mãe disse ao filho que a sua resposta estava errada. Pronto. Agora eu vou e pergunto: era a resposta de quem que estava errada? Da mãe ou do filho que estava errada? Então veja, a gente, para se desfazer dessa ambiguidade, a gente vai trocar o sua por dele ou dela. Digamos que a resposta da mãe que estava errada. A mãe disse ao filho que a resposta dela estava errada. Veja, eu desfiz a ambiguidade utilizando dele e dela. Agora, digamos que é a resposta do filho que está errada. A mãe disse ao filho que a resposta dele estava errada. Então, muitas vezes, para você desfazer a ambiguidade, você vai se utilizar dele e dela, tá bom? No exemplo aqui de cima, como era que a gente poderia desfazer a ambiguidade, já que os dois substantivos são masculinos? João disse a Pedro que viu a sua mãe. Digamos que João disse a Pedro que viu a mãe de João. João disse a Pedro que viu a mãe daquele a Pedro. João disse a Pedro que viu a mãe deste a Pedro.
Ou seja, quando eu uso daquele, é porque a mãe é de João. Quando eu digo deste, eu digo que viu a mãe de Pedro. Tá bom? Daquele, você vai utilizar quando é para se referir ao termo mais distante. E deste, você vai utilizar para o termo mais próximo, tá bom? Gente, e eu acho que eu já falei com vocês, lá em pronomes de tratamento, sobre o pronome vosso e vossa, né? Quando a gente vai se referir a algum pronome de tratamento. Então, veja, eu acho que eu dei até o exemplo de padre, não foi? Ou foi bispo, vossa eminência? Não lembro. Quando estamos falando com a pessoa que recebe o tratamento, a gente utiliza vosso. Mas quando você está falando sobre a pessoa, aí você utiliza sua. Como assim, Luciana? Olha, quando eu estou falando com a pessoa, eu utilizo vosso e vossa. E quando eu estou falando da pessoa, eu utilizo seu ou sua. Vou dar um exemplo, você vai lembrar. Seu e variações, vosso e variações. Vê, quando eu digo assim, digamos que eu vou falar com, digamos, com o bispo. Vossa Eminência, bebeu chá? E o verbo fica na terceira pessoa, tá? Vossa Eminência bebeu chá? Gente, eu vou utilizar o vosso ou vossa, por quê? Porque eu estou falando diretamente com a pessoa. Aqui, né? Eu estou falando diretamente com a pessoa. Eu estou me dirigindo à pessoa. Vossa Eminência bebeu chá? Ou seja, bispo, o senhor bebeu chá? Eu estou falando com ela diretamente, por isso eu vou utilizar vosso e vossa. Agora, quando eu estou falando daquela pessoa com outra pessoa, ou seja, eu estou falando da pessoa, aí eu vou utilizar seu, sua. Eu vou chegar para Solange e vou dizer, sua eminência, que é o bispo, né? Sua eminência já bebeu chá. Ou seja, eu estou dizendo a Solange que o bispo já bebeu chá. Ou seja, eu estou falando da pessoa, eu estou falando do bispo. Então, eu vou utilizar seu ou sua. Sua eminência bebeu chá. Ó, sua, porque eu estou falando com outra pessoa. Eu não estou me referindo diretamente, não estou dizendo diretamente ao bispo, mas eu estou falando sobre o bispo com alguém. Então, eu vou utilizar seu, sua, tá bom? Bem, sobre pronomes possessivos, era isso aqui, gente, o que a gente tinha para falar. Pouco, né? Graças a Deus, porque pronomes é um assunto, assim, imenso. E graças a Deus que tem esse que tem pouca coisa. Diferente dos pronomes demonstrativos que a gente vai ver numa próxima aula, tá bom? Então, fique com Deus e até a próxima.